Salmo 27, verso 7. Esse texto é bastante interessante, faz parte de vários momentos da minha vida, o Salmo como um todo, mas hoje eu quero destacar esses versos aí, 7 a 9. Olha o que diz: ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, dois pontos, abre aspas. O que é que me ocorre ao coração? Busca a minha presença. Fecha aspas, ponto final. Ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Olha esse mesmo verso 7 e 8 na NVT, uma outra versão bíblica, uma outra tradução. Ouve a minha oração, ó Senhor, tem compaixão de mim e responde-me. O meu coração ouviu a tua voz dizer: venha, entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Dentro do nosso hoje seminário de práticas devocionais, nós vamos falar sobre buscar a presença. Esse é o tema. Buscar a presença. Você sabe o que está acontecendo aqui? Eu gosto de pensar na leveza do Evangelho, olhando os princípios bíblicos, e mais uma vez eu reconheço aqui um princípio bíblico que faz o Evangelho ficar leve. Sabe por quê? Esse homem toma a iniciativa de orar. Na composição do Salmo, o Salmo está sendo composto nessa estrutura. Um homem ora, e ora pedindo: Deus, não me abandona, não me deixa, não me deixa sozinho, e eu quero muito o Senhor. Aí, de repente, esse homem fala: me ocorreu. É uma oração que não há um monólogo, você não está só falando, é a oração que eu gosto. É a oração que é onde você fala e é onde Deus te instiga uma postura. Só que você tem noção de que não é você decidindo: buscarei a presença do Senhor. É Deus instigando o teu coração e dizendo: busca a minha presença. Você tem noção do impacto dessa voz? E eu não sei o que você pensa, mas o Deus que fala para nós: busca a minha presença, ele não é um inconsequente, ele não é um irresponsável, ele não é uma pessoa fria. Ele não te instiga para algo que ele não quer te dar. Ele não te chama para algo que ele não quer fazer. Você entende isso? Então, quando você ouve o salmista falando: eu vou orar, mas eu peço ao Senhor, tenha compaixão, responde-me, não me ignora. Aí, de repente, ele fala, e ainda eu ouço a voz dele falando: vem para mim. Ele diz: a minha resposta foi: estou indo. Eu não sei se você consegue perceber o todo, mas é belo, é poético. Por ser salmos, é poético, mas é lindo saber que o salmista não está inventando da cabeça dele. Deus está provocando o salmista, falando: busca. Aqui a questão é faces. Presença aponta para a palavra hebraica faces. É Deus falando assim: busca uma manifestação minha. Porque ninguém viu a face do Senhor. Moisés viu as costas. E quando o Senhor passou, o que ele fez? Ele proclamou o seu nome, ele deixou uma revelação a Moisés. Moisés não pôde ver. Afinal, ele respondeu a Moisés: ninguém vê minha face e vive. Tem outra versão bíblica que fala: busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. É Deus pedindo: faz com que eu seja provocado por você a mostrar o meu rosto para você. Existe uma questão aqui muito pessoal, porque tem pessoas aqui que precisam do rosto de Deus de várias formas. Não é individual. Aqui agora não pode ser coletivo. Existem momentos que o Senhor quer falar de forma coletiva, ele vem para a igreja. Mas como temos falado de devoção, existem muitos momentos onde você vai sentar e você vai provar de Deus numa coisa que o outro não vai provar. Mas as experiências, elas são interessantes, porque Paulo disse que com o consolo que ele foi consolado, o Deus de toda consolação, ele chama Deus de toda consolação. Aí ele diz: o Deus de toda consolação me consolou. E com a consolação que eu fui consolado, eu consolo você.
Então o que Paulo está falando? Eu fui lá na experiência de quase morte, eu desesperancei da vida, mas o Deus de toda consolação, isso é 2 Coríntios, para quem gosta de anotar, capítulo 1. Depois você procura o verso lá, mas é no 2 Coríntios, capítulo 1. Ele fala, o Deus que gosta, que consola, que é o Deus de toda consolação, me consolou, e eu posso consolar quem está também passando por momentos. Por que Deus não pode, assim como consolou Paulo, consolar o outro? Porque a realidade é que às vezes nós desfrutamos a Deus de forma pessoal, mas sempre a nossa pessoalidade e intimidade com Deus se torna aquilo que é coletivo. Sabe por quê? Deus não te dá de forma individual para você ficar individualizado. Deus te dá de forma individual para você repartir. Você pegou? Deus te dá de forma individualizada, mas não para te individualizar. Ele fala com você, ele vai com você, ele provoca você, mas depois ele faz você repartir isso com o coletivo. Então saiba sempre que a manifestação que você está provando de Deus não tem a ver com você. Começa em você. Estamos juntos? Então eu quero te ensinar algo. Seja oportuno ou importuno. Seja chato. Olha que mensagem legal. Tu vem para cá, tá um clima gostoso. Gente, eu não sei você. Eu acho que se a gente levantar agora e começar a orar, a gente vai ser cheio do Espírito Santo mais uma vez. Acho que parece que eu estou assim, parece que é uma recarga, parece que tá igual aquelas baterias viciadas. Aí tu pensa assim, pô, tô precisando de uma carga nova. Não dá vontade? Sim, sem piada. Tô eu sozinho nesse negócio. Dá vontade de falar assim, vou ficar quieto, vamos beber. Seja chato, olha o que você vem aprender num ambiente desse. Ser importuno. Por que eu digo isso? Eu quero mostrar a você uma postura importuna. E quero mostrar a você que Jesus nos ensinou a ser importuno. Talvez você é contido demais, sabe, com Deus. Você não é insistente, você não tem convicção de que Deus quer, de que Deus vai, de que Deus deseja a resposta que você está procurando. Você não tem essa certeza e você precisa ganhá-la. Por quê? Porque o próprio Deus nos instiga a ser chato, a ser importuno. O texto é Lucas 11, 9 a 13. Esse texto aí também está em Mateus 7, 7. Mas agora nós vamos ler em Lucas, por um motivo muito específico do texto de Lucas. Lucas 11, 9 diz assim, é o famoso texto. Por isso vos digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. No texto de Mateus fala coisas boas. Eu prefiro o texto de Lucas. Porque está falando, o Pai sabe dar o que tem de melhor. Você entendeu? Lucas botou o Espírito Santo. Lucas era apaixonado pelo Espírito Santo. Lucas narrou um evento atrás de evento sobre Jesus e o Espírito Santo. Se você quiser saber, a ênfase do Espírito Santo sobre Jesus em Lucas é diferente de qualquer outro evangelho. E para falar, preciso concluir, Lucas é o escritor de Atos, que alguns dizem que não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo senta na mesa em Atos 15, para decidir junto com o pessoal. Que isso, pastor? Eles falam, mandam na carta da decisão da reunião da igreja. Pareceu bem a nós, é o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo falava. Eu quero que ele volte a fazer o que ele quiser, mandar e desmandar. A gente sentar na reunião e falar assim, nós queremos assim. O Espírito Santo fala, mas eu não. Então tá bom, fica com o que o senhor quer. Por que falei de importuno? Se li um texto que a palavra importuno nem aparece, porque é acima. Você começa no verso 9, por isso vos digo a vocês, por isso o quê? Ele está falando, com base no que acabei de falar, por isso que eu digo.
O que ele está falando? Jesus está ensinando que quem tendo um amigo que recebeu alguém em sua casa, vamos supor, eu estou morando lá, para vocês que não sabem, eu já fui vizinho do Paulinho. Aí, estou eu lá, na nossa querida dona Jurema. Gente, ô gente boa, dona Jurema. A mulher faz obra mais do que qualquer homem aqui, mais que Marcelo. Um dia eu cheguei em casa, ela tinha cavado as sapatas e estava enchendo a sapata para fazer o muro sozinha. Esse é o detalhe. Aí, Paulinho, fala aí. Tu fica pensando assim, fala, meu Deus do céu, assim, que é isso, senhor? O que houve com essa mulher? Eu morava lá. Agora, entenda uma coisa. Estou na minha casa, chega um amigo, de repente fala assim, Jefferson, oi. Oi, vim jantar. Ih, rapaz. A Bíblia diz, olha o que Jesus está contando, é essa historinha, que eu vou lá na casa do Paulinho, aí eu bato no portão, pum, 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 pum. Só que Paulinho está deitado. Paulinho hiberna cedo, né, Andressa? Hiberna. Paulinho hiberna, coitado. Ele bota filme na Netflix, mas o filme que vê ele. Aí vamos supor que o Paulinho fala assim, pastor, botei o Arthur para dormir. A Andressa já está dormindo. A Bíblia diz que se o Paulinho não me atender por ser amigo ou por eu ser o pastor dele, o Paulinho vai me atender porque eu já perturbei. Ele falou, já está lá, já bateu, já acordou o homem. Ele falou, tá, Andressa, vou lá levar a salsicha para o pastor fazer de janta para o amigo que... Ó, é uma piada nossa interna. Depois você pergunta o Paulinho, para você dar uma risada também. Aí, o texto vai dizer o seguinte, se ele não atende pela amizade, ele atende por causa que você é chato. Jesus, tá? Por isso vos digo, peçam. Jesus está falando, por isso que eu queria que vocês fossem mais chatos. Eu queria que vocês fossem mais insistentes. Eu queria que vocês tivessem atitudes mais extremas. Sabe quando o filho, ele está tentando te levar na insistência toda, todo aquele que tem uma criança, a criança tem uma hora que ela teima. Não dá vontade, às vezes, alguns pais fazem erradamente, essa queda de braço, você deve sempre vencer, mas você fala assim, quer saber? Quer saber? Tá. Você já viu isso acontecer? Eu também. Em casa a gente não perde não, gente. Tá louco? Perde uma, duas, três, daqui a pouco ele manda em mim. E manda. Manda ou não manda, gente? Tem ou não tem esse potencial, André? Tem. Aí tu pensa, os filhos do André são amorosos. São, mas são filhos. Então preste atenção numa coisa. Jesus falou, seja chato. Jesus estava na presença de um homem. Aliás, Jesus estava na presença de uma multidão. Chega um homem e fala assim, minha filha está morrendo. Ele fala, vou curá-la. No caminho, uma mulher estava sangrando há 12 anos. A mulher pega, toca em Jesus, sai poder. Lembra? Minha filha tá? Aí, tá tudo lógico. Minha filha está morrendo, Jesus falou, eu vou lá curá-la, ele está indo. De repente alguém toca em Jesus e falou, alguém me tocou. O pai deve ter ficado aflito. Jesus falou assim, não, preciso resolver isso aqui, alguém me tocou. Não, todo mundo está te tocando, Pedro disse. Ele falou assim, não, tocar diferente, sal virtude. Sal poder. A mulher temente falou, fui eu que toquei, porque eu dizia comigo mesmo que se eu tocasse na orla do teu vestido, só que aí, gente, eu ficaria curado. Eu ficaria curada. Ele falou, vai, a tua fé te salvou, tá tudo bem. Ele continuou o caminho, Selma. De repente chega uma multidão falando assim, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Caraca! Tu imagina, meu irmão? O cara estava aqui, Jesus estava indo. Ele pensou, não deu tempo, acabou. Jesus faz um milagre, ele ressuscita. Amém? Só que, qual é a questão? Não incomoda mais. Jesus vira para ele e fala assim, crê somente. Não tenha medo, creia. Ou seja, Jesus fala, continua, me leva até a tua casa. Depois disso, diz a Bíblia que ele falou assim, somente Pedro, Tiago e João que eu quero comigo. Nem os meus mais vêm. Ninguém me segue, eu só quero esses três. Sabe por quê, meu irmão? Ele paralisou a incredulidade naquela hora. Ele já haveria de encontrar uma multidão ridícula, porque estava lá chorando a morte da menina. Quando Jesus falou assim, vocês estão chorando por quê? Eles viraram e falaram assim, você não sabe, a menina morreu.
Ele virou e falou assim: ela não está morta, ela está dormindo. Sabe o que aconteceu? Eles riram. Opa! Risada no luto? Não sei se você sabe, tinha pessoas que lamentavam, quase que por essência. O lamento era unidade também. Então tem gente que quer chorar desgraça e não reconhece uma oportunidade diante dele. Jesus está falando, e não foi ele que foi ser buscado, não é o Pai. Jesus virou e falou assim: não conta para ninguém, ninguém creu nisso. Vive isso, pega a menina, agora que ela levantou, não é para sair contando testemunho, não, vai alimentar ela, ela está com fome. Fica aqui, vive a vida normal, toca como se nada tivesse acontecido. Eu não falei, crê somente, é como Jesus tivesse falado. Se você tivesse escutado quem falou, para de importunar. Lembra do cego? Eu te dar o endereço aqui, Marcos 5, 35 a 43. Cego de Jericó, filho de Davi. O pessoal fala, fica quieto, cara. Tá gritando besteira, cara. Você tá chamando ele de Messias, você tá chamando ele de rei. Tu tá maluco, cara. Vai que o César, vai que alguém do César aí, dos romanos, ouve o que você tá falando. Olha o que você tá falando, olha a besteira que tá na tua boca. Ele começava a gritar mais alto, entendeu? O grito dele era: filho de Davi, tem compaixão de mim. Gente, é horrível, é oportuno, é importuno, oportuno. Eu tô com a palavra oportuno na cabeça por causa de outra coisa que está aqui, mas é importuno, é chato. Eu vou usar essa palavra que é mais... É chato, imagina que alguém estivesse gritando aqui: Pastor Jefferson, ora por mim. Gente, então, aí eu tô aqui pregando para você: Pastor Jefferson, ora por mim. Aí eu, então, gente, todo mundo, gente, cala a boca, o pastor tá pregando. E de repente alguém: Pastor Jefferson, ora por... Traz ele, traz ele. Entendeu a questão aqui? Teve uma mulher que chega para Jesus, gente, todo milagre foi produzido por uma questão assim. Aliás, todo não, perdão, muitos. Muitos. Não quero aqui ficar, porque eu amo a ideia de que Jesus fez milagres de forma variada para não nos dar ideia, André. Porque se tu cuspir na terra, fazer bolinha e botar no olho de alguém, pode ser que tu leve um tapa. Não tem construção. Tem que ser. Jesus, ele faz. Você está aí? Então, importunar, eu não sei porquê, mas Deus gosta. Quando eu falo de busca, eu falo disso, de perseguição. Você leu o livro Caçadores de Deus? Pede o da Kátia, gente. Quem mais tem aí para vocês pedir? Mais uma que tem para pedir emprestado. O pessoal aqui é muito crente, cara, mas alguém tem. Pede o da Desirê, ó. Ou pede um para Desirê de presente. Gente, meu sogro falava assim: existe só uma coisa, quem empresta e quem recebe. Quem empresta livro é bobo. Aí ele falava assim: quem devolve é mais bobo ainda. Gente, tem algumas pessoas que decidiram se apossar dessa frase. Se você tem livro na sua casa, que é meu, saiba, o Senhor está de olho em você, com os olhos, chama de fogo. Devolve meus livros, irmão. Brincadeiras à parte, a gente ama livro. A gente precisa entender por que que existem esses termos. De fato, Deus quer ser caçado. Precisa haver no povo dele um desespero, uma provocação. Eu acredito que Deus está provocando a gente de coração. Eu estou falando com muita autoridade, eu posso olhar para os olhos do Senhor, eu sei do que eu estou falando. Deus está provocando a gente para buscar. Ele está provocando, está falando: faz, cara, provoca para tu ver. Vamos, instiga, faz alguma coisa. Diferencia na tua busca para tu ver se eu não respondo. É mais ou menos isso. Sabe por quê? O princípio ele se estende por todas as escrituras. Eu não vou ficar aqui olhando tudo, porque senão a gente não dá tempo. Mas Isaías 62, 6 e 7 é um texto maravilhoso, que nos anuncia a intercessão e o poder dela, mas eu diria que é um texto que traz o princípio de instigar Deus, ou melhor, de que Deus gosta de ser instigado. Deus gosta de ser importunado, porque a tua voz, pode ser até que o termo aqui seja chato, mas a tua voz não é chata ao Senhor. Você entende isso? Parece chato, é um modo dele plantar em nós uma visão daquilo que você vai fazer. Mas para ele não é, gente. É instigante. Ele fala: gente, olha isso. Olha essa pessoa, olha o que ela sangra e olha a coragem que ela tem. Ela está falando que me quer. Ela poderia me pedir tudo.
Quando Salomão pediu o Senhor o que pediu, agradou tanto o pedido de Salomão para Deus que ele falou assim: você não me pediu a morte dos teus inimigos. Você não me pediu riqueza, eu acho que não. Ele não pede. E Deus fica: por que você não pediu? Você podia pedir. Imagina que Deus aparece para você igual Salomão e fala assim: pede o que tu quer. Pede. Gente, não é pede que eu vou negar, não. É pede que eu vou dar. Sei lá, mas foi uma vez só, tá, irmão? Então já vai pensando, porque se isso acontecer, tu tem que ser certeiro. E se tu errar, eu me encarrego de te dar uma lixada. Vou reunir os irmãos, vou te espancar. Não é não, André? Tu tem um pedido, um. Cara, o que tu pediria? Fiquei curioso agora. Mais um pedido. Posso pedir mais 2 pedidos? Aí ficaria melhor, mais um. O que eu pediria? Gostei. Cheguei, né? Cara, aí vai ter a resposta por que Deus às vezes não está molhando a nossa terra. A gente tem que ter. Se uma coisa só é necessária, a gente tem que saber dela. Tipo, que resumiria tudo. Ai, meu Deus. Fiquei, como disse o pastor Luciano Subirá, aleluiado agora. Um pedido. Aí, olha o que ele diz sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, os guardas jamais se calarão, nem de dia nem de noite, vocês que farão com que o Senhor se lembre. Pelo amor de Deus, e Deus se esquece? Ele diz: não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Não se cale, até que a igreja esteja da forma que ele quer. Não se escale até que a sua vida esteja da forma que ele quer. Ele está dizendo o seguinte: não descansa e não dê a ele descanso. Você tem noção do que está diante dos seus olhos? Deus está falando que ele levanta importunos. Ele levanta chato para ir buscá-lo. Ele levanta pessoas que tenham dentro deles uma inconformidade, que tenham dentro deles eles estão desconformes, eles olham e falam assim: não é isso. E não buscamos por causa do murmúrio, buscamos por causa da fé. Porque os olhos enxergam uma coisa, quando a gente olha para o natural, a gente fala assim: é outra. Deus, não é isso. Então, vem para cá. Aquilo que o Senhor plantou no meu coração, eu estou aqui. E o Senhor não vai descansar. É Ele que está falando numa linguagem poética, porque Deus não precisa dormir. Mas Ele está dizendo: você também não. Gera uma inquietude. E eu não estou te pregando que você perca o sono, pelo amor de Deus, tenha boa noite de sono. Dizia uma piadinha que eu gosto muito bíblica: se o nosso guarda ele não dorme, então deixa ele acordado por você e vai dormir. Brincadeiras à parte, saiba de uma coisa: o Senhor não quer descansar. Ele não quer que você descanse. Ele quer que a inquietude que está no coração dele seja a inquietude do teu coração. E ele quer responder a isso, porque ele fala: ore, fale, não deixe que ele descanse até que. Você entendeu a questão aqui? Importune até que aconteça. Aí, olha outra versão aqui. Não deem descanso ao Senhor até que ele complete a sua obra, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho sobre a terra. Não deem descanso ao Senhor, não deixa ele cochilar, não deixa ele esquecer. Lembra. Você lembra daquilo que você precisava lembrar? Estranha pergunta, não? Tem coisas que você não deveria ter esquecido. Tem momentos que Deus visitou você. Eu sei cada palavra profética, até as falsas. Até as falsas eu sei. Até as mentirosas. Até as fajutas. Eu sei os momentos que Deus me visitou. Tem momentos, gente, é muito base. Ele vem, visita. E se você esquece aquele momento, eu não sei você, essa semana mesmo, teve mais um desses momentos na minha vida, e eu falei assim com Deus: Deus, eu lutei, eu falei: eu não vou esquecer nada do que está aqui. Você entendeu? Eu falei: eu quero lembrar tudo o que o Senhor fez aqui. E eu fiquei assim, quietinho e pensando. Ele falou isso, isso. Opa, mas isso, e eu senti
isso e como eu me senti naquele momento. E eu registrei, meu irmão. Eu fiquei lá guardando. Falei, Deus, eu não perco mais. Me ajuda a não perder mais isso. Você está aí? Então preste atenção. Tem coisa que você nunca deveria ter esquecido. Você está esquecendo de coisas que você deveria estar lembrando. Deus não se esquece. É uma maneira didática dele lidar com você. Dele pensar, botar dentro da Andressa que a Andressa importuna a Deus. Gente, que ousadia, que poesia, que coisa linda. Quer aprender algo sobre oração muito sério? Preste atenção. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar. Deus está sempre fazendo. Amém? É uma das questões que os teólogos, os teóricos vão se debruçar sobre. Deus entregou a terra e não age sobre ela? Eu não tenho dúvida. Meu Jesus veio, não precisava andar sobre águas, ele tinha um barco à disposição dele. Ele falou assim: vai. No meio da tempestade, ele vem andando sobre as águas, no meio da tempestade. E quando ele fala com o mar faz assim: fica calminho, o vento para. Jesus não precisava disso. O texto de Marcos, ele mostra muito Jesus sobre a criação, sobre tudo isso, dominando, conduzindo. Além das ações rápidas, que Marcos é cheio do logo. Logo Jesus isso, logo Jesus aquilo. Faz a gente até pensar que Jesus foi fazendo tudo de forma ansiosa, sequencial. Não, não foi assim. Mas Marcos gosta de ter aquela objetividade. Então, quando a gente vê Jesus em Marcos, você vê um Jesus rei sobre sua criação. Você vê um Jesus governador das coisas. Um Jesus que com uma palavra ordena demônios e eles param. Você está entendendo quantas ordens o Senhor precisa dar? Uma. Quem é esse? Que autoridade é essa? O texto de Marcos começa Jesus quebrando tudo, então preste atenção aqui. Eu não tenho dúvida que Deus age o tempo todo. Não tenho dúvida no meu coração e a Bíblia dá conta de nos mostrar e a minha vida também dá conta de me mostrar. Deus age. Se ele não agisse das maneiras dele, e muitas das vezes, presta atenção no que eu vou te falar agora. Esse aqui é a pegada misteriosa. O texto de Eclesiastes 5, perdão. Eclesiastes 11:5 é um livro de sabedoria. O que está acontecendo aqui? Está se trabalhando oportunidade. Olha como é que é. É uma outra época, é um outro momento, é uma outra desfrute de Deus. Nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando da aliança que evoluiu com Jesus. O que está acontecendo? Por favor, guarda isso aqui no seu coraçãozinho. Indico para você um livro muito bom do pastor Luciano Subirá, Andressa tem, você perde ela. O Agir Invisível de Deus. Pior que ela tem mesmo. Ou compra, ou pede de presente a Andressa. Vocês não vão mais querer saber. Vão mais querer saber de me mostrar os livros que você tem. Cultura do Jejum? Não vou falar quem tem, não. Aqui. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu não vou tirar ele do contexto. Dentro do contexto, o que está acontecendo aqui? Ele está falando sobre um semeador. Ele está falando sobre a pessoa que sabe aproveitar a oportunidade. Então preste atenção. Na cabeça do sábio, ele está tentando produzir na sabedoria dele a ideia de oportunidade, Anselmo. É isso. Ele fala antes o seguinte, de manhã, lá no próximo verso, semeia sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Ele está falando, você semeou de manhã e pensa, tá bom, tá suficiente. Ele diz, não, de tarde, o que você faz de tarde? Porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Está acontecendo. Ele meio que age no escuro, dizendo o seguinte, como Deus age, a gente não pode ficar parado, porque senão vem e a gente perde. Aí me veio uma lembrança, e eu peguei uma ilustração para mostrar para vocês uma coisa. Os romanos, na navegação, eles davam nomes a alguns tipos de vento. Alguns tipos de vento. Então tem um vento chamado obiportus, ou abre porto, seria isso. Vem aí a origem da nossa palavrinha, oportunidade.
que acontece? Para eles era o vento como se dependia de velas para os navios receber o vento e então andar, então navegar melhor. O que acontece? Eles chamavam esse vento de vento favorável e oportuno, que empurrava os barcos na direção dos portos seguros. Eles ficavam ali, imagina uma coisa agora, Kátia. Tem gente que é assim. Olha o vento! Aí, pronto. Puxa, cara, puxa, puxa. Poxa, brincadeira. Não é melhor preparar tudo para aquele momento? O que está acontecendo é que o sábio diz assim, a gente não sabe quando é que vai vir a chuva, a gente não sabe se vai vir a chuva, a gente não sabe qual semente vai dar certo, é toda uma incerteza. Na incerteza, o sábio fala, usa tudo, pega tudo, prepara para tudo. Só que nós estamos numa aliança superior. Eu creio que o teu pai te prepara o tempo todo. Quando ele faz isso, pastor? Quando você tem coragem de viver uma vida de oração. Deus está movendo o tempo todo. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, eu não achei que eu obteria resposta, porque foi num momento tão inusitado. Falei, Deus, o Senhor, o tempo todo está fazendo. Se eu deixar de orar, o Senhor vai deixar de fazer? Eu pensei, eu teria tal autoridade de, sei lá, travar tudo. Já pensou, Wagner? Eu paro de orar e Deus para de mover. Gente, que poderoso que eu sou. Eu falei, aí eu fiz a pergunta, falei, Senhor, não faz sentido na minha cabeça. Como é que funciona isso? Eu não esperava, de coração, não esperava que viria uma direção, não esperava que eu aprenderia, mas veio, gente. Deus começou a falar o seguinte, eu me movo o tempo todo. Você, às vezes, não percebe. Quando você deixa de orar, você não está parando as minhas ações, você está deixando de participar. Trágico, fala aí. O que Deus está fazendo, irmão? Ó, eu e você não somos nada nessa questão. Nós teremos que dar conta de todos os dons que fluem sobre a nossa vida. Nós fomos lá, nós fomos agraciados, nós desfrutamos da salvação, desfrutamos do Espírito Santo, passamos a ser cheios de dons, passamos a ter responsabilidade com o outro. Se nós não exercermos isso, trará consequências ruins sobre a nossa vida. Porém, Deus, ele não vai parar de fazer. Ele vai continuar fazendo. A questão é, eu não vou viver, meu irmão. Eu vou viver de vela pronta. Eu vou viver falando, Senhor, quando vem o vento? Eu não vou só estar com a vela pronta. Eu não vou só estar aceso para ele. Eu não vou só estar pronto para o encontro. Eu não vou só estar favorável a Deus. Eu quero estar assim, orando, discernindo. Porque quem ora, de fato, a oração, ela funciona como lugar de discernimento. É lá que ele desperta nosso íntimo. Ele põe em nós consciência, ele põe em nós posicionamento. Por isso que o salmista falou. Eu estava lá na oração falando para Deus para não deixar de me ouvir, para não me ignorar. E de repente ocorre ao meu coração. É assim que Deus faz. Busca a minha presença. Gente, presta atenção aqui. Aprenda a ouvir comandos simples. Essa semana eu iniciei um jejum prolongado. Já entreguei hoje. Sabe o que aconteceu? Deus só falou. Você vai parar agora de comer e você só volta a comer dia tal. Só que tinha um problema grave. Eu pregaria ontem à noite. Eu faria reunião com os líderes hoje de manhã. E eu pregaria hoje à noite. Você já fez um jejum pouco prolongado, sem comer? Você já viu quanta energia te sobra? Eu não sinto dor de cabeça. Nesse jejum, minha alimentação não estava tão adequada e isso acaba... Os efeitos são mais danosos ao corpo. A dor de cabeça é parte do processo de desintoxicação. Você vai pegar isso na leitura. O que acontece? Esse processo ele fica um pouco mais... Eu até brinquei com a pastora, quando o jejum ficar gostoso, que foi hoje de manhã, eu levantei bem. Aí eu falei para ela, eu tenho que furar essa bolha do tempo que eu tenho ido. Eu tenho que ir além, porque quando o jejum ficar bom, eu vou lá e entrego ele. É quando eu não estou desesperado para comer, é quando a fome começa a ficar bem para mim, a dor de cabeça começa a passar, a energia começa a voltar, eu começo a ser eu começo a ter
sabe? Por exemplo, aí eu comi uma refeição e estou até agora sem comer e estou bem, e estou sem fome. Então, o que aconteceu? Eu estou contando isso para você, gente, pelo amor de Deus. Jejum é secreto, não pode falar, senão quebra. Tô cheio. Eu não posso falar para chamar sua atenção para mim, mas para ensinar a gente tem que falar. O pastor Luciano Subirá fez uma pergunta que eu amei. Se Jesus não falou dos 40 dias de jejum dele, como é que os apóstolos sabiam? Tava ele e Satanás. Só se Satanás contou, né? Fofoqueiro. Vocês entendem? Por que a Bíblia fez questão de contar do jejum de Paulo quando converteu? Que a igreja de Antioquia estava em jejum. O problema todo, gente, é que era a aparência que carregava no farisaísmo, naquela idolatria judaica do fazer. Eles estavam tão carregados que o fazer convencia Deus, de que o fazer deles... Então eles faziam com o intuito de falar, Deus, o Senhor agora está endividado comigo. Eu jejuei, o Senhor tem que me dar. Muitas igrejas ainda vivem sob esse jugo, não é assim. Eu me consagrei, estou mais aberto à tua vontade. Esse deveria ser a devoção. Só que não. Nós vamos a Deus para falar assim, vim aqui cumprir com os meus votos para que o Senhor faça o que eu tenho, o que eu quero que o Senhor faça. Gente, como se Deus fosse um ser mandado. É um ser tão pequeno esse Deus. Eu fico pensando, gente, que Deus de plástico, patinho, parece aquele patinho de banho. É um Deus tão fofinho, um Deus domável, né? E não é esse o Deus da palavra. É um Deus rei. É um Deus amoroso, que fala para você, eu tenho coisas maiores. Por isso que eu li Lucas, para te dizer o seguinte, Deus sabe dar coisas boas. Quando ele eleva o padrão, ele sabe elevar. E fala, te dou do meu espírito, não é qualquer coisa, é a minha presença em você. Sabe por quê? Eu li de propósito também o texto de Lucas para te dizer que na outra se o filho pedir um pão em Mateus, ele diz, você vai dar uma pedra? Se ele pedir peixe, vai dar uma cobra? Aqui não. Se ele pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se ele pedir um ovo, vai dar um escorpião? Lucas cita duas coisas peçonhentas, venenosas, perigosas. Tem pedidos seus que são extremamente perigosos. Glória a Deus que ele não responde. Então tem oração sua que está indo contramão daquilo que você está pedindo e tu pensa assim, caramba, quanto mais eu oro, as coisas só pioram. Talvez não é piora, né? Talvez é ajusta. Talvez Deus não pode. Ele não pode fazer. Naquele momento isso não é bom para você. Só que a presença dele é sempre melhor. Estamos juntos? Presta atenção. Aprendi nessa semana uma coisa linda sobre devoção. Olha só. Quando passamos por aquele momento terrível do assalto, eu falei para vocês assim, gente, sei o que aconteceu comigo. Dentro de mim tá que Deus, ele cuida de mim. Só que eu não posso chegar para as pessoas e falar assim, tudo bem, o cara não me matou. Não, não era essa a minha fala. Eu sabia que Deus cuidava de mim, só que eu olhava para mim e falava assim, gente, isso é a coisa mais ridícula de eu falar. Quem vai acreditar? Ninguém vai dar amém. Me levaram tudo. A lista é longa, tá? A lista é tão longa que a mulher ficou cansada. Ela falou assim, pastor, resume. Os caras pensou, não vai aparecer mesmo, pastor, resume aí. Glória a Deus, Deus cuida de mim. Perdi tudo isso. Faz sentido? Não, não faz. Não faz. Fica tranquilo, eu não te culpo. Se eu falasse para você, eu sei que Deus cuida de mim, você vai falar, pastor, isso é a linguagem do crente. Não, não é. Era uma revelação. Só que eu fiquei confuso. Eu não entendi. Eu falei, Deus, eu vou guardar mais para mim esse negócio, que esse negócio tá ficando muito maluco. Aí teve uma pessoa que se atreveu lá a falar em nome do Senhor e falou que Deus estava fazendo, que Deus permitiu aquilo, e eu fiquei mais confuso ainda. Falei, isso aí eu já sabia, eu sei de cor. E eu lembro que a gente não estava orando dia nenhum da pintura, e do nada eu falei para os meninos, vamos orar, hoje nós vamos. E oramos, eu queria ir embora desse lugar rápido, eles sabem disso, tanto que por muito poucos meninos não me pegam trocando de roupa. Quando eu fui rendido, eu estava trancando a sala que eu fui trocar de roupa. Então, vai acompanhando comigo. Só que aí o que acontece? Como que eu viro para você nisso tudo agora e falo, uau, sabe que Deus cuidou de mim? Porque o relógio que a pastora me deu de presente, ele me tirou. Só que ele deixou cair. Olha aí, Deus cuida de mim, não levou tudo. Não, não era isso. E eu ficava assim, cara, nem pelo que ficou, nem pelo que foi, nem pelo que foi restituído, porque vocês levaram uma maquita, eu tenho duas. Eu nem tinha tico-tico e eu tenho duas. Você entende, meu irmão?
Não, também não era isso. Eu ficava, porque até agora o computador não veio. E quando eu fiquei sabendo que eu esqueci o tablet fora do carro, eu glorifiquei a Jeová. Mas também não era isso. E eu fiquei perdido. Tá, esqueci essa experiência. Falei, cara, guarda aí no... Aí, o que aconteceu? Cheguei essa semana. Além de todo derramar gostoso do Senhor que está sobre a minha vida, eu ouvi uma frase que mexeu demais comigo. Muito, muito, muito. Deus, ele não se explica. Ele se revela. Cara, e ontem eu senti de repartir essa frase com alguém. E reparti. Cara, como é que isso é curador? Sabe por quê? Presta atenção aqui. Você fala assim, Deus, vai ter que explicar. Eu não estou entendendo. Tua direção está indo para um lado totalmente oposto, totalmente disfuncional. O Senhor está bem perdido. Aí você vai para o Senhor e começa a falar, Deus, eu não estou te entendendo, Deus, não faz sentido, Deus, não faz sentido. Você começa a buscar, falando, responde, Deus, fala, por que o Senhor não fala? É só sim ou não. Aí ele vem com amor, aí tu sente o amor dele. Tu percebe, ele te envolve, ele te enche. Aí você pensa assim, não, 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 para tudo. Ele está aqui. Por que ele não fala? Gente, não é o bastante a presença dele te acompanhando? Isso não te afirma mais do que se ele ficasse prestando conta para você? Porque se ele prestasse conta, você é o Senhor e ele é o servo. Às vezes, para uma relação de amor com Deus, você vai precisar fechar os olhos para umas bagunças que tu vai ver externamente que não faz sentido. E você só vai precisar pensar o seguinte, para, eu não quero que ele responda para mim. Ele não tem que prestar conta de nada. Ele não tem que prestar relatório. Deus não tem que sentar do outro lado da mesa e falar, vamos à questão, seu Deus. Seu Deus, como é que é isso? Vamos? Vou demitir o senhor? O senhor diz que está no trono, mas as coisas estão uma bagunça? Ora, que reinado que governo é esse maluco que o senhor faz? Eu estava entrando nesse lugar, irmão. Até que a Lucília, por ordem do Senhor, me mandou ler Abacuque. Já pensou? Malaquias? Aí tu fala assim, Senhor, falei, Senhor, ele que leu o livro errado. Abacuque. Eu li, eu entendi, Lucília. Não estou mais indignado, ainda estou na torre de vigia, agora só quero escrever a visão. As reclamações eu deixei no capítulo 1, igual Malaquias. Falei, Senhor, estou vendo as violências, mas o Senhor governa tudo. Estou vendo as injustiças, mas é o Senhor que manda. Faz tudo o que o Senhor tem que fazer. Eu vou ficar aqui na torre de vigia para escrever a visão. Não quero mais bater boca com o Senhor. Quem sou eu? Eu entendi que Abacuque terminou louvando o Senhor porque ele se livrou dos questionamentos. Muita questão, muito questionamento. Então preste atenção numa coisa aqui. Continua com o teu porquê e adoeça com ele. Agora, pare de falar porquê e pergunta, cadê você? Aí ele vai vir. E farei passar diante de vós, Moisés, minha bondade, meu nome, proclamarei, bondoso, compassivo, esse é o meu nome. Deus vai lá e se revela, gente. Ele se revela, isso fez muito sentido para a minha vida e curou meu ser. Curou? Falei, não precisa, porque antes eu estava cheio, mas cheio. Pensa no homem que se faz assim. Aí se fosse pergunta, eu não ia querer ter uma não. Pedido ele pode até me falar que eu tenho um. Mas pergunta eu falo, 3.000, 3.000 para ficar bom. Eu vou bater uma boca aqui, eu vou perguntar, hein? Que isso, chefe? Eu quero ordenar aí que o teu reino, eu tô vendo um negócio aí que não condiz muito com o que eu acho que tem que ser não, hein? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Chega de crise. Chega de crise que não tem resposta. Amém, irmão? Você não entendeu, não? Com todo respeito. É muito respeito mesmo. É o Senhor te dizendo assim, cala a boca. Tá chato. Eu não vou falar. Eu vou me revelar. Se você quiser a minha presença para ser consolo, ser amor, te preencher, te fazer se sentir a pessoa mais resolvida da face da terra, em meio à desgraça, conte comigo. Mas se você quiser a minha presença para que eu fique prestando conta daquilo que eu faço, da administração que eu tenho sobre a tua vida, esquece. São dias onde nossos questionamentos estão acabando. Chega, chega. Preste atenção aqui. Olha a questão.
O reino de Deus é uma rede lançada no mar. Quando ela está cheia, os pescadores puxam para a praia e começam a separar peixes bons e peixes ruins. Ele diz: assim será no fim dos tempos. Os anjos de Deus vão separar, fazendo a ceifa, os bons e os maus, os justos e os ímpios. Tá. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que saber, meu irmão, que na rede vai haver muita coisa que a gente fala assim, não parece, não é. No meio daquilo que Deus está fazendo, vai ter muito joio. E a gente vai falar assim, arranca. Deus, vou te falar uma coisa, esse lugar passou na minha vida. Eu posso olhar e falar, é joio, mas se ele deixou ali, deixa ali. Eu só quero saber quem é trigo. Eu não estou aqui para arrancar joio. Eu não estou aqui, porque ele diz, cuidado, que você vai acabar arrancando aquilo que é trigo também. Esse é o princípio. Deixa com quem sabe fazer a ceifa. Deixa com quem sabe fazer a separação. Meu irmão, os frutos mostrarão. Nós continuaremos pregando a verdade, levantando uma geração, plantando a semente do reino e vendo frutificar a semente do reino. Mas as crises que não são minhas, porque não é a minha administração, é isso que eu estou abrindo mão. Eu não sou governador, você não é governador, nem da tua própria vida. O governo da sua própria vida está na sua rendição ao Senhor. Então, por favor, pare com questionamento. Isso vai levar você a se desgraçar, porque Deus não haverá de falar nada. Um Deus que presta conta a você é um Deus submisso. Mas o dia que você aprender a falar Deus, então se revela. Aí você vai ter um gol levado, que em nome de Jesus você não precise disso, amém? Mas você vai precisar de algum momento, onde a razão vai falar assim. André, fala amém, André. Só você tem gol, né? Hein? Vai ter um dia que a tua mente vai falar assim, qual é a lógica disso? Você vai falar, eu não estou buscando uma lógica. Eu estou buscando o Deus que cuida de mim. E o amor dele vai vir, a paz dele vai exceder. Ou você quer com base em todo entendimento? A paz dele? Então não vai ter justificativa. O amor dele? Também não dá para se explicar. Então é melhor desfrutar. Desfruta de Deus, irmão. Sério, eu estou te dando uma palavra que como mudou a minha vida. E eu louvo a Deus pelo momento que alguém teve a sensibilidade de ouvir isso do Senhor e trazer isso para a terra. Porque é fato. Deus não fica se explicando. Enquanto antes você aprender isso, tu vai sair das amarguras da vida. Porque toda vez a vida vem e explica. Vai, pastor, tem resposta, responde, não sei o quê. E pá. Grande verdade é descobrir que eu não preciso, que eu não quero. E eu estou bem. Eu estou bem. Você está bem? Até hoje, tudo que eu planejei para a minha própria vida nesse ano frustrou. Estou bem. Eu não preciso da resposta disso. Eu só preciso saber o seguinte, peraí. Quando eu busco quem vem, ele ainda tem coragem de falar para mim, me busca, e eu tenho coragem de responder, vou buscar? Então a face dele vai se mostrar para mim. Sabe o que ele fala depois disso tudo? Ele fala, não esconde a face não, porque eu estou indo. Já que o Senhor me instigou, já que falou que ia ter churrasco, paga a conta. Cadê o Davi que não vem no culto? Está trabalhando para ouvir. Já que falou que ia ter churrasco da vitória, paga a conta. Estão devendo, Davi está devendo. Ele veio falar que eu ia dar um churrasco da vitória. Eu falei, não, você. Paulinho, tem um monte aí devendo um churrasco das vitórias aí. Só fico vendo as vitórias, Anselmo, só fico vendo as vitórias. Brincadeiras à parte, a gente precisa entender isso, meu irmão. O Senhor, ele é bom. E se você aprender a ficar com ele, faz uma coisa, tá? Depois que você começar a desfrutar disso que eu estou falando, anda com um crente. Porque senão tu vai ser um ET. As coisas ruins você vai falar assim, tá tudo bem. Cara, doeu? Claro que doeu. Tava vendo uma pessoa falando da outra hoje.
Não é possível que essa pessoa esteja tão bem. Eu pensei, pode ser possível. Pode ser possível. Eu creio que Deus ele faz pessoas viver coisas muito além por meio da devoção que elas têm a Deus. Então, às vezes, as pessoas vão olhar para você e falar assim, sentido. Nem você está procurando, as pessoas vão procurar sentido na tua vida. Nem você. Aí você fala assim, eu estou rendido àquele que vive. Eu sei quem se manifesta quando eu busco. E eu estou vivendo a manifestação dele, a bondade dele, a presença dele. Ele tem vindo sobre a minha vida e tem me mostrado quem ele é. É isso que me importa. Agora vamos lá. Se você perde alguém e Deus fala assim para você, eu sou Deus bondoso. Condiz? Se ele fala não para você, mas ele volta e fala assim, sou um Deus amoroso. Condiz? Entende que as circunstâncias e quem Deus é, às vezes, não bate? Se ele vira e fala assim, eu sou o Deus de justiça, e você olha o mundo. Esse nosso país é uma piada. Zombam de nós. E a gente olha, a gente está clamando pela justiça de Deus faz tempo. Não é para um político, não. É para toda a raça. Deus já prometeu que o império de corrupção no país, ou um profeta falou, não sei, iria cair. E a gente ora por isso, a gente pede a Deus isso, isso não acontece, André. Condiz, Kátia? Agora, quando ele vira e fala assim, eu sou, Lucília. Eu sou. E você olha e fala assim, o Senhor é. Isso quer viver a revelação dele. Se você olhar para lá, você vai falar assim, entendeu a história do gol agora? Eu imagino as pessoas ouvindo. Porque fazia sentido para mim. Não aqui, no desfrute. Eu falo assim, eu estou sentindo que ele cuida de mim. Deus renovou como é que eu falava? Uma consciência do cuidado dele. Eu sempre falava isso. Ele renovou sobre mim a consciência do cuidado dele. O porquê? Porque eu não apanhei, porque eu não levei um tiro, porque o cara não me bateu, porque o cara não. Não, não tinha porquê. Só foi. O que você está precisando? Ele tem esse rosto. É o rosto que você precisa ver. E ele tem para te mostrar. Amém?